Bom dia! Hoje eu venho com uma planta linda para quem ama os cactos, o rabo de macaco. Você já pensou em ter um cacto que dá uma flor belíssima? Pois esse é o ideal para você. Vamos logo para os cuidados. Como todo cacto, ele precisa de uma terra arenosa, certo? Para que a água escorra e não acumule ao ponto de apodrecer as raízes e partes do cacto, certo? Como você consegue isso? Vamos preparar o solo. A primeira coisa, 50% de areia, 50% de terra. Terra para plantio. Você consegue comprar pronto em qualquer loja que venda plantas, certo? Claro que esse vaso precisa ter furos, certo? Para poder a água escorrer. E no final do vaso você vai colocar uma camada de brita, pedrinhas, argila, qualquer coisa que faça com que essa areia ela não venha tapar os furos do vaso e também a escorrer ao ponto do seu cacto ficar sem nada na raiz. Outra dica de ouro para cactos e para o rabo de macaco também. Você não precisa passar semanas sem colocar água no seu cacto. Você vai dar um intervalo entre as regas. Você vai colocar água ao ponto de escorrer pelos furos do vaso, dar um intervalo para a terra secar totalmente. Você colocar o seu dedo na terra, você vai ver que está seco. Aí você rega novamente abundantemente. Esse é o segredo do seu cacto ficar com uma floração bonita, com cores intensas, certo? Esse cacto rabo de macaco, ele tem um pelo com um tom branco. No sol ele fica bem branco esses espinhos. Então assim é perfeito e ele só fica dessa forma porque eu coloco água no cacto. O cacto ele não precisa ficar um mês todinho sem receber água. Não, você precisa dar um intervalo. Eu faço uma adubação no meu cacto, rabo de macaco, mais ou menos de 3 a 4 meses, certo? Com farinha de ossos, com NPK. Então, com isso, o meu cacto ele começou a dar os primeiros botões. Eu gravei o desenvolvimento para mostrar a vocês. E como vocês podem ver, ele encheu de botões. Certo? Agora, uma coisa que vocês precisam observar é que a floração dele demora pouco tempo. São alguns dias para vocês acompanharem, curtirem a flor, que realmente é um espetáculo. E logo elas murcham. Então, vamos para o momento tão aguardado. A flor do nosso cacto rabo de macaco. Olha que explosão de cores. Ela tem um tom avermelhado, alaranjado, muito bonito, certo? Bem intenso, vibrante mesmo, chama a atenção. Tem uns tons de roxo, então assim é uma explosão. É lindo, 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 é encantador. Porém, alguns dias depois, a flor fica totalmente murcha. Então, vocês precisam aproveitar de verdade. Devido à floração dele ser curto, então o que acontece? Você acaba não vendo com tanta frequência essas flores. Por isso que se torna raro você encontrar um cacto florido, porque é muito rápido a floração. E para fazer a multiplicação do seu cacto, o melhor jeito seria por estaca. Vocês cortam um pedaço de mais ou menos 10, 15 centímetros, certo? Coloca canela, extrato de própolis, esse tipo de coisa que é para vedar, para ter uma cicatrização melhor no cacto e não ocorrer apodrecimentos, entradas de fungos, certo? E a sua muda apodrecer, né? Acabar morrendo. Vocês enterram ela numa terra preparada, que não fique constantemente úmida, mas também que não tenha excesso de pedras para não danificar as raízes, porque afinal vai nascer raízes finas. Após você perceber que a sua muda ela pegou, ela vai começar a nascer pequenos rabinhos, certo? Na parte de cima. E vocês aproveitam esse vaso mesmo para ficar bem cheio. Quanto mais rabinhos você estiver no vaso, melhor, porque a floração vai ser constante. Termina em um, começa em outro. Então é uma boa dica essa de você ter bastante rabos de macaco para poder ter florações diferentes.
E assim eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os amigos que têm o cacto rabo de macaco. Ou se você não tem, já adquire o seu para deixar ele bem lindo com essas dicas que eu coloquei neste vídeo. Até uma próxima!